Então, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Mais um Papo Psi, e com a permissão de vocês, a gente vai fazer a gravação também dessa conversa. Uma possibilidade pensando em futuramente usar em outras circunstâncias, com professores, enfim. E o tema de hoje é seguir conversando um pouquinho sobre a relação entre infância e adolescência e tecnologia, só que hoje com um foco no nosso Fundamental 1. A gente vai ter, num primeiro momento, a fala da Daniele Goldstein, psicopedagoga do segmento. A Dani já está aqui presente. Boa noite, pessoal. Na sequência, a gente vai ouvir o Pablo, que é o nosso professor de mídias digitais. Pablo também já está aqui. Boa noite, boa noite. E a gente pensou para essa noite também em trazer uma prática, né, com a Estela Tardim, que é psicóloga e também assume todas as aulas de desenvolvimento socioemocional no segmento, porque esse tema da relação das crianças com as redes sociais, com mídias digitais, ela também acaba atravessando, né, as relações que se estabelecem no ambiente escolar, e aí a gente achou importante trazer para vocês um relato de uma prática a partir do que foi desenvolvido numa aula de DSE. E aí, depois a gente vai, claro, abrir um espaço aqui para um bate-papo. Boa noite, Patrícia, bem-vinda. Mas, assim, sintam-se absolutamente à vontade ao longo das apresentações para irem colocando suas dúvidas, seus comentários, as suas questões, de preferência no chat, que a gente, no final, volta, passa por todos, tá bom? E se necessário, também a gente pede para que a pessoa abra o microfone para se colocar pessoalmente. Então, a ideia é de dar de 15 a 20 minutos por fala, e aí a gente completa essa primeira hora e ainda sobra pelo menos uns 30 ou 40 minutos para esse bate-papo. Tudo bem? Pode ser assim? Todos de acordo? Então, tá bom. Então, Dani Gold, por gentileza, querida, o microfone é teu. Obrigada, Thelma. Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite de novo, Thelma. Obrigada pelo convite. Boa noite, Pablo, Estela, todo mundo que está aqui. É um prazer estar aqui. Bem-vindos, então, a mais um Papo Psi. E quando eu estou aqui hoje, né, isso tudo me remete a um tempo atrás, quando eu era mãe de crianças pequenas do Max Nordau, que depois veio a se juntar com Eliezer Stember para virar a nossa escola. E eu participava de rodas de conversa. E quando eu comecei a elaborar a minha fala de hoje, pensei em algo que naquela época eu ainda não dimensionava, que é a importância do espaço para trocas e reflexões, que com certeza ajudou a me sentir pertencente, a ampliar o meu olhar e minha escuta como mãe. No grupo ao qual eu pertencia, junto com outras mães e pais, cada um dos participantes elaborava a sua própria história a partir de uma construção coletiva tecida a muitas mãos. Volto a esta lembrança, então, para trazer o nosso tema, iniciando pelo fato de que nós somos seres de relação e que não só aprendemos uns com os outros, mas nos constituímos a partir do olhar do outro. É a partir do outro que eu me vejo. E falar de comportamento nas redes sociais prescinde falar de relações. Esse é um tema que vem ganhando, desde antes mesmo da pandemia, cada vez mais espaço, seja nas discussões informais ou nos congressos e simpósios das áreas de saúde e educação. Na interação entre as pessoas, cada um traz suas experiências próprias, suas crenças, seus valores, suas regras e suas posturas, carregada inicialmente pelas referências do primeiro grupo social, que é a família, e tudo pode se ampliar no contato com a diversidade que naturalmente existe no espaço escolar. Seria correto afirmar que as redes sociais têm alterado a forma como as pessoas têm se comunicado e interagido e, portanto, se relacionado? É fato que as redes sociais nos permitem conhecer novas pessoas
compartilhar sentimentos, adquirir conhecimento sobre áreas diversas, nos informar sobre notícias do mundo inteiro e nos divertir. Se, por um lado, tendem a aproximar pessoas, amigos e parentes distantes que, porventura, tenham perdido contato, favorecer encontros profissionais, garantir a comunicação, informação, atualização dos fatos de forma rápida e conectar pessoas, ao mesmo tempo pode existir, junto a todos esses ganhos, um lado mais obscuro e não tão positivo quanto este. Há caminhos sombrios, como sites impróprios e pessoas com más intenções. Há também alguns indivíduos que utilizam as redes sociais como uma fonte de comparação de vida e de experiências com outras pessoas, em uma espécie de competição. Outro ponto é que nem sempre a comunicação acontece de forma desejada, o que pode causar erros de interpretação, mal entendidos, mal ditos ou não ditos, e com isso, distanciamento e ruptura das relações, que passaram a ser, em alguns casos, efêmeras, fluidas, capazes de mudanças às vezes imprevisíveis. Muitas vezes, o que nos aproxima através das redes é o que nos mantém distantes. A necessidade de estar conectados tem sido muito forte, especialmente no contexto pandêmico. Mas e quando as coisas desandam? Quando crianças encontram-se em ambientes sem segurança, de exposição, desproteção, onde tudo é permitido e tudo pode, onde há posturas, posicionamentos e supostas brincadeiras por trás do anonimato, de uma exclusão, de um bullying ou de qualquer prática que produza angústia e sofrimento. E o que falar das vidas boas, belas e bonitas sem percalços? Qual a ilusão que se cria quando a vida vivida fica tão desconectada da realidade? As redes direcionam o olhar para o outro e não para si, mas é possível não se deixar influenciar pelo que o olhar para o outro espelha em nós ou nas relações que estabelecemos com quem está em nosso entorno? Qual o impacto disso tudo na nossa saúde emocional? Ficou fácil desfazer uma amizade, boicotar, isolar, excluir, bloquear ou cancelar alguém em lugar de vivenciar o constrangimento ou eventual dificuldade que seria fornecer motivos e explicações numa relação presencial, bem como expor responsabilidades mútuas, assumir posicionamentos, por exemplo. Será que as redes são utilizadas como tem sido pela necessidade de entretenimentos imediatos e constantes, ou para evitar o tédio, importante de ser vivido para gerar criatividade e para estruturação humana? E por que tanto temos desejo de compartilhar o que vivemos, até mesmo com quem não conhecemos? Porque o que não é compartilhado se perde, fica só com a gente e desaparece. Da mesma maneira, os pares, os semelhantes, têm um papel importantíssimo em nossas vidas. É com eles que passo a me identificar e é a partir deles que eu também posso me diferenciar. Familiares e educadores podem e devem estar nessa posição de orientadores das relações nos ambientes físicos ou virtuais, de modo a garantir que haja espaço para cada um se pronunciar e ter o suporte de que precisa. Da mesma forma como é preciso que se entenda que crianças e adolescentes precisam compartilhar com seus pares, porque adultos ocupam posições e funções diferentes. É preciso pensar a criança como sujeito e pensar que uma criança pode fazer muito por outra. As relações horizontais são importantes, eu diria até determinantes, e não podem ser feitas sem orientação do adulto. É preciso problematizar. O que você ouviu? O que lhe disseram? Como você se sentiu? Vamos conversar sobre isso? É pensar sobre o que fazer com o que fizeram com a gente. Por isso, faz-se necessário educar, e é o que temos feito na nossa escola, nas aulas, nos projetos pedagógicos, nos recreios, almoço, constantemente, mas com foco direto nas aulas de TDCI e DSE. Janusz Korczak, médico pediatra e escritor judeu-polonês, escreveu: como tem coisas acontecendo dentro das pessoas, tantas coisas diferentes. Muitas vezes, nós adultos não sabemos o que se passa na cabecinha das nossas crianças e adolescentes. Precisamos nos interessar, nos aproximar, nos envolver, porque esta responsabilidade é nossa. É preciso dialogar.
Sabemos ao que eles assistem, o que leem, o que postam, com quem conversam, sobre o que conversam, se excluem, cancelam alguém ou se são excluídos, se desejam o seu desejo ou se desejam o desejo do outro. Sabemos se são submissos para pertencerem, se sentem angústia, medo ou dor. Sem alarmismos, precisamos estar atentos para perceber quando há um isolamento e o sentimento de solidão que vem atingindo um grande número de adolescentes e adultos. A vida é um evento relacional, dialógico. Como usamos as palavras? Qual é a melhor forma para nos expressarmos? Quais são as nossas atitudes, gestos e tons? Essas são perguntas que podemos fazer em qualquer ambiente que venhamos a nos comunicar. Como isso chega para as pessoas e como retornam para mim? Somos constituídos pelas nossas vivências e elas podem deixar marcas profundas em nossas vidas. Marcas boas e marcas não tão boas assim. Precisamos refletir com nossos filhos, nossos alunos, desde sempre, o que queremos oferecer ao outro e como lidar com o que não é tão fácil ou bom. Vivemos no paradigma da complexidade, onde nada é tão simples ou simplesmente causa e efeito. Precisamos educar nossos filhos e alunos para uma convivência respeitosa, ética e com empatia. E para isso precisamos aprender a ouvi-los para além do que eles falam e enxergar para além do que vemos. Família e escola precisam ser porto seguro. Precisamos estar junto para que saibam com quem podem e devem dividir seus sentimentos e emoções, desconfortos, sofrimentos e alegrias, obstáculos e conquistas, frustrações e desejos. E é com esse foco em corresponsabilidade que a parceria família-escola precisa existir. Mas mais do que isso, precisamos estar verdadeiramente disponíveis. Para finalizar, gostaria de ler um trecho de uma entrevista do psiquiatra e terapeuta comunitário Adalberto Barreto, que vem reforçar o que estamos fazendo hoje aqui, juntos. E ele diz: é da partilha da experiência entre as pessoas que se alivia o sofrimento das dores e surgem as pistas para a superação dos problemas. A palavra é o remédio, o bálsamo para quem fala e para quem ouve. Quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, os órgãos saram, garante. Obrigada por me ouvirem. Obrigada, Dani, querida. Muito obrigada. Vamos seguir agora ouvindo o Pablo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que esteja todo mundo aí em paz, segurança, tranquilidade, saúde, tudo certo. Estou muito contente de dividir esse momento com vocês, porque não conheço quase ninguém aqui. Muito pelo contrário, conheço toda a equipe e conheço todos os alunos agora, né? E eu estava ansioso para conhecer alguns dos alunos e algumas das famílias. Vejo aqui alguns sobrenomes e já começo a pensar assim, será que é mãe? Será que é tia? Será que porque como é uma comunidade muito unida, e a Thelma e a Simone me explicaram isso assim que entrei, eu estava doido para conhecer e criar esse tipo de conexão, e é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de, enfim, ver alguns rostinhos e alguns sobrenomes aqui que eu tanto escuto falar lá na escola. Os alunos ficam falando, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, a gente viajou para tal lugar. Então, assim, me sinto parte da família de vocês, embora, obviamente, eu não seja. Então, fico muito feliz de partilhar esse momento agora. Eu já vejo, inclusive, aqui Koifman e Gelman, e eu já sei de quem são. São queridíssimos, o Luiz, obviamente, e a família da Gelman também, do Gelman, né? Enfim, estou muito contente aqui de partilhar esse momento com vocês. Vou ser bem breve. O pessoal da equipe lá da escola sabe que eu falo muito e que eu sou um pouco acelerado, mas eu vou tentar ficar tranquilo para poder falar com vocês, o que vai ser de imensa dificuldade e complexidade. Porém, criei uma apresentação para que eu pudesse organizar meus raciocínios e partilhar com vocês de modo bem distribuído aqui tudo que eu tenho para falar para vocês. Como a Thelma já mencionou, tenho algumas pautas aqui para apresentar, todas elas de modo bem sintetizado. Acredito que muitas são as áreas, muitos são os tópicos que a gente poderia explorar. Tem alguns centrais que eu vou apresentar para vocês aqui, mas tem muita coisa para ser dita
E de modo a tornar isso tudo mais incisivo, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar um grupo bem breve de slides para que a gente possa, enfim, para que eu possa dividir com vocês. E logo na sequência, mais tarde, ali quando abrir as perguntas, e também vou ficar de olho no chat daqui a pouco, a gente troca essa ideia e eu não vejo a hora de escutar e de conferir o que vocês têm para falar comigo. Deixa eu colocar aqui para vocês a minha apresentação. Se a Thelma puder, se alguém puder ligar o áudio e me falar se está conseguindo enxergar minha apresentação. Sim, Pablo, estamos vendo. Maravilha. Bom, gente, vocês já devem ter percebido que eu venho de uma outra ordem de indivíduos, porque eu sou muito jovem ainda, tenho aí meus 32 anos, embora eu seja muito novo, venho trilhando um caminho bem interessante dentro da docência, na graduação e na pós-graduação. Por formação, eu sou jornalista, logo na sequência fiz um período como ali no mestrado da UFRJ, na mesma área, jornalismo, logo na sequência pós-graduação e o mestrado lá na PUC Rio, e venho construindo esse perfil de docência para o ensino superior, mas no meio desse trajeto tive a oportunidade de encontrar a Eliezer Max. Eu conhecia o antigo professor e foi ele que me apresentou a esse grupo incrível que é a equipe do Eliezer Max. E aí, desde a primeira conversa, eu tive uma sintonia tremenda com a equipe, pude conhecer logo de cara a Thelma e a Simone, e fiquei muito encantado por tudo que elas me falaram, por tudo que elas me apresentaram. Entrar na escola foi muito mágico, e eu lembro que quando eu entrei pela primeira vez para conversar com a Thelma, eu tive uma experiência específica. Na segunda vez que eu estive com a Thelma, ela virou e falou assim, e aí, como é que foi? O que você achou até agora dessas suas esse seu breve contato com os alunos? Aí eu falei, olha, eu descobri que eu quero isso e eu nem sabia que eu queria. Então, assim, eu quero viver essa jornada como professor na Eliezer Max. E tem sido muito interessante, porque quando eu fui contratado no ano passado, numa sexta-feira, e aí, logo no domingo, eu recebi uma notícia por mensagem de WhatsApp dizendo que o isolamento social começaria. E eu não tive a oportunidade de encontrar os alunos em sala de aula até julho, agosto, né, quando voltaram ali do recesso. E aí a gente estava começando a tatear aquele modelo híbrido. E no modelo híbrido eu tive a oportunidade de ficar face a face com alguns desses indivíduos e descobrir ali o lidar dentro de sala de aula com essas crianças, que é completamente diferente da formação e da carreira que eu venho construindo lá no ensino superior. E o que vocês percebem aí, vocês vão conferir nos próximos slides, são fotos de alguns desses alunos e alguns desses trabalhos executados. Do lado esquerdo, por exemplo, a gente vê a turminha da Débora, da Ana Kramer e da Clarice, ali a 101, fazendo trabalhos de tecnologia, cada um deles focado em suas atividades. A Évora, fazendo ali, conferindo um programa de desenvolvimento de jogos e animações, e aqui do lado, Diana e Luísa fazendo uma outra atividade em grupo, montando ali um jornalzinho, elaborando uma atividade que eu passei para eles. Bom, esse é o meu perfil, e junto aos alunos, desde que eu ingressei no ano passado, venho descobrindo a personalidade de cada turma, de cada comportamento, e como eles se relacionam com tecnologia. Eu mesmo sou muito assíduo na tecnologia, me envolvo muito e me atualizo bastante a respeito das várias tecnologias que nos cercam, e como a própria Dani mencionou, né? A gente traz muito das emoções para dentro dessas plataformas, desses lugares virtuais. E eu mesmo, assim como vários outros profissionais e acadêmicos, pesquisadores da área, a gente vem, enfim, tendo que reavaliar, revisitar alguns conceitos, porque muito tem sido transformado por causa dessas frequentes atualizações. O tempo todo está surgindo algo de inédito dentro da internet e a gente precisa compreender de que ordem de qual modo certo de abordar e o que pode ser feito nós enquanto escola e eu enquanto professor, docente nesse espaço, entendeu? Então é basicamente esse cara que está dando aula para os seus filhos, para essas crianças. E olha, no ano passado eu tive acesso a uma rotina de cada um deles. Eu pude compreender que aluno A tem uma experiência muito positiva em termos de
o pai que estabelece um tipo de parâmetro, 2 horas só mexendo no celular, ou 1 hora no celular, 1 hora na televisão e tudo mais, mas tem outros pais que acabam permitindo um pouco mais, e alunos que jogam, outros que gostam mais de redes sociais, por exemplo, outros alunos que gostam de conversar com os seus colegas ali em aplicativos de conversação. Então, tem vários perfis. Tem gente, inclusive, que nem gosta de mexer em computador ou mexer em celular, gosta mais de brincar com outros tipos de brinquedo, né? Então, assim, venho entendendo esses perfis, porque, como vocês devem imaginar, né, muito foi transformado por causa desse período pandêmico, e no ano passado, todas essas crianças, dentro de suas próprias casas, tiveram que, enfim, se adaptar àquela rotina, e aí o consumo e o comportamento digital inevitavelmente foram abalados por causa desse período de isolamento e distanciamento social. Então, na verdade, todos nós, né? Só que essas crianças, nesses processos de construção identitária, elas, enfim, acessaram ali mais do que o normal, muito provavelmente. E do lado esquerdo, vocês estão vendo aí eu dando aula para a galera do 3º ano. Na época era 3º ano, agora já está no 4º ano, né? Então, estamos vendo aí o Martim, o Arthur, a Nina Guelma, a Alice Leite, muitos outros. Então, tenho tentado descobrir. E aí, de repente, quando eu venho para o modelo híbrido, eu começo a entender que as dinâmicas são outras. E eles estão trazendo novidades de casa, coisas que eles descobriram durante esse período de pandemia, lá no isolamento. E aí esse hábito de trazer coisas e a todo momento ficar falando pelo Google Meet, ficar falando pelo Google Hangouts e tudo mais, acabou levantando algumas ações deles que, ora positivas, ora negativas, mas que eu precisava ficar de olho e o pessoal estava super alerta. Bom, a título de curiosidade, como vocês devem imaginar, né? Eu, Thelma, Simone, Estela e todo o resto da equipe, a gente se fala o tempo todo para identificar ali o que há de novo, o que precisa ser feito. Então, a gente tem trocado, desde o ano passado, intensa conversa sobre muito do que eles trazem, muito do que a gente observa de outras escolas, de artigos e coisas que a gente observa por aí. E nesse ano, se a gente achava que 2020 estava intenso esse lidar com a tecnologia, vem 2021 e intensifica isso tudo. Então, tem sido uma maré de novidades e uma abundância de tópicos a serem analisados com imensa cautela para que a gente não erre, para que a gente tenha todo o tato necessário para botar essas crianças de encontro ao conhecimento, aos saberes que envolvem tecnologia. Então, para deixar isso tudo muito bem organizado e classificado, categorizado, a gente vem tentando alinhar um programa curricular para 1º, 2º e TRI, para que a gente possa apresentar o universo da tecnologia de uma narrativa positiva, tranquila, equilibrada, sem excessos e de modo profissional, para que eles possam descobrir, lá desde o 1º ano, quais são os aparelhos, quais são as máquinas, suas minúcias, seus cuidados, seus riscos, suas seguranças, e indo até lá o 5º ano, no final do Fund 1, quando eles conhecem profissões, carreiras e por aí vai. Mas, para organizar aqui nesse bate-papo, eu fiz o seguinte, eu montei uma tabelinha que está no próximo slide, na parte superior dela, eu apresento de modo muito resumido o que foi apresentado, o que tem sido apresentado neste ano e no ano passado, em termos de programa curricular. E logo abaixo, vocês vão ver 2022. Ali está também um breve resumo do que a gente está rascunhando para 2022. Ou seja, o que a gente está observando nos anos de 2020 e 2021 e o que a gente está planejando explorar lá no próximo ano. Obviamente, tudo isso está sendo conversado entre eu, Simone, Thelma, a Estela também está participando bastante nisso, e a gente está escutando bastante as áreas do Fundamental 2 para que a gente possa fazer uma transição suave para esses alunos, para eles navegarem ali desde o Fundamental 1 até o Fundamental 2 de modo tranquilo e sem preocupação nenhuma. É importante, contudo, pontuar, antes de apresentar essa tabela, o seguinte, que a todo momento a gente precisa não só escutar os alunos, mas escutar também o corpo docente, os professores da própria Eliezer Max. Então, a todo momento, eu converso com essas professoras,
e com os outros especialistas, né, para que eu possa entender as demandas que surgem ali no dia a dia. Então, se a gente está falando de feriados judaicos, se a gente está falando de como aconteceu ali no último mês, né, o WhatsApp parou de funcionar, redes sociais, aí de repente um conteúdo impróprio que está causando um burburinho. Então, assim, a gente precisa ficar a par disso tudo, porque algumas dessas pautas surgem e os próprios alunos trazem uma necessidade. E aí as professoras ficam vigilantes e, identificando essas oportunidades de conduzi-los no caminho do conhecimento, a gente vai lá e, de certo modo, entre muitas aspas, instrumentaliza a disciplina de tecnologia para que eu possa orientá-los do modo mais adequado possível. Então, a gente está falando de a disciplina da tecnologia não só como saber isolado, mas também como algum tipo de amparo, algum tipo de suporte às outras disciplinas. Vocês precisam também ficar a par de que momentos como esse, nos quais eu apresento e falo com vocês diretamente, e inclusive os professores que me encontram ali na saída, os pais que me encontram na saída, eles sempre levantam alguma coisa. Ali a aluna X está usando assim. Outro dia ela me falou sobre um troço, eu escutei sobre isso. Então, alguns dos pais que já me conheceram, eles me levantam também algumas informações que eu acabo, de certo modo, trocando com a minha coordenadora e com a minha diretora, e ali a gente vai tentando montar um programa curricular que faça sentido à realidade daquele ano e que faça sentido para a realidade dessa comunidade. Então, momentos como esse, e acredito que os próximos minutos eu também vou ficar super alerta para que eu possa colecionar informações e, obviamente, transformar isso em programa curricular. Então, o que vocês vão ver no próximo slide mais uma vez, um resumão daquilo que a gente está rascunhando para 2022, o que a gente tem produzido, que a gente tem trabalhado em 2021. Mas, deixando isso muito claro, estou alerta, estamos aí escutando tudo que vocês têm para levantar, e a gente, obviamente, vai revisar isso sempre e quando necessário. Bom, esse daqui é o resumo que eu tenho para apresentar para vocês. Em 2021, são esses conhecimentos na primeira linha, né, na segunda linha, desculpa, que a gente vem apresentando para o primeiro ao quinto ano. Vocês podem ler e eu vou ler com vocês. No primeiro ano, por exemplo, lá em 2021, ao longo do primeiro, segundo e terceiro trimestre, a gente vem apresentando os dispositivos, seus respectivos funcionamentos, textos e artes e como eles podem ser produzidos dentro dessas plataformas, símbolos e cuidados que devem ser tomados. A gente vai diluindo isso, né, no decorrer das aulas para que a gente possa desenvolver dentro dos alunos um interesse naquele dispositivo, mas ainda assim entender os cuidados que se deve ter com aquele aparelho, em termos práticos e materiais, mas também o que ele pode clicar, o que ele não pode clicar, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Lá no primeiro ano, a gente trabalha muito a noção das coisas. Obviamente, a gente não quer sair entregando computador para essas crianças, de repente, logo na primeira aula. A gente vai, obviamente, encaminhá-los ali dentro dessas plataformas e dentro desses materiais. Eles vão pegar, empunhar os computadores em determinado momento, mas a gente acredita que precisa ser uma transição suave, precisa ser uma apresentação sutil, de modo que eles saibam exatamente como abrir, como segurar, o que eles fazem com aquele grupo imenso de letrinhas e números e símbolos e setinhas e tudo mais. Então a gente faz um exercício bem lúdico no início para que eles, enfim, compreendam as noções antes de sair mexendo, talvez ali de uma forma errada. Então a gente precisa educá-los desse modo. E se a gente apresenta noções, principalmente noções, lá no primeiro ano, no segundo ano a gente trabalha a aplicabilidade, a prática mesmo, dessas noções, dessas ideias. Então, no segundo ano, a gente, de certo modo, repete, revisita alguns conceitos, no entanto, a gente intensifica, lançando aí desafios cada vez mais elaborados para que a gente exercite a inteligência desses alunos, de modo que eles possam fixar alguns desses conhecimentos. Lembrando, como eu mencionei agora há pouco, que a gente sempre tenta entender o perfil de cada turma. Tem turma, por exemplo, que apresenta uma inteligência assim enorme e uma vivência tecnológica abundante,
na qual a gente, vamos tentar entender de que modo a gente pode navegar melhor aqui. E tem outras turmas que nem manifestam tanto desejo pela navegação online. Então a gente precisa se adaptar e sempre entender o que cada turma tem para dialogar com a gente. No segundo ano, como eu estava falando, a gente bota o pé no acelerador ali um pouquinho mais do que no primeiro ano, né? Então as ideias vão sendo exercitadas na prática mesmo. Entende? Então eles já estão escrevendo, já estão desenhando, eles já conhecem várias das plataformas que a gente utiliza. Talvez vocês já saibam, né? A gente usa o ecossistema Google, então eles vêm compreendendo todos os aplicativos Google que eles precisam utilizar dentro da sala de aula, como, por exemplo, não só o Gmail, mas também o próprio acesso ao Chromebook, né? Ele é feito com o Gmail, qual é o e-mail padrão que eles devem acessar, de onboard, compartilhamento no Drive, o que eles clicam, o que eles não clicam. Então, assim, ali no segundo ano, eles já vão compreendendo numa latência muito maior. No terceiro ano, contudo, as produções elas vão ganhando um novo corpo. Principalmente porque no terceiro ano existe um descolamento dessa padronização na navegação deles. No primeiro e no segundo ano, eles começam a acessar esses aparelhos por um login padronizado para eles, que é o aluno@eliezer.mat. Então, eles sempre usam esse login para eles compreenderem a lógica do acesso, do primeiro acesso dentro desses aparelhos. E aí, no terceiro ano, eles começam a ganhar esse login individual para que eles possam, dentro dos seus perfis individuais, navegar de uma forma um pouco mais autônoma. Mas, obviamente, com a minha ajuda e com a ajuda dos professores de sala de aula, né, de uma forma segura e cautelosa para que ninguém faça nada impróprio. Ali no quarto ano, por sua vez, a gente vai trabalhando meios de informação e de comunicação, então a gente começa a trabalhar bastante ali compartilhamento e produção de sentido. Isso tudo foi em 2021, né? E aí, a gente, dentro dos meios de informação e de comunicação, a gente foi tocando em alguns assuntos, como, por exemplo, comportamentos, atitudes, coisas que eram impróprias em termos de comunidade online. Ali no quinto ano, por sua vez, a gente repete alguns dos pontos de atenção em termos de o que fazer, o que não fazer, e também a gente vem trabalhando profissões, carreiras, criação e produção, tecnologia enquanto criação e produção, ou seja, de documentos, de arquivos e de realmente trabalhos que podem ser levados ali de uma forma mais intensificada na vida adulta, ali no ensino médio, na vida adulta em diante, entendeu? Então, uma compreensão da maturidade dentro do universo online. Em 2022, contudo, a gente já está rascunhando uma série de ideias mais compartimentadas e algumas dessas ideias a gente até já está experimentando, como eu mencionei agora há pouco, né? Teve, por exemplo, o apagão lá das redes sociais. Então, eu, junto à minha coordenadora e a diretora, a gente teve essa ideia de falar sobre vício e falar sobre cuidados com a tecnologia. Então, assim, como que a tecnologia ela tem sido muito participativa na rotina das famílias e das pessoas em todo o mundo e quais são os cuidados necessários. Então, a gente falou sobre vício em tecnologia, a gente falou sobre a tal FOMO, né? Fear of Missing Out, medo de ficar desatualizado. A gente falou sobre as várias redes sociais que existem, qual é a função delas na atualidade. Então, assim, eu tento aproveitar tópicos que estão surgindo e tento ali inseri-los ali no contexto das nossas aulas, dos nossos encontros. Em 2022, eu pretendo destrinchar um pouco mais e dar o tempo para que alguns desses conhecimentos sejam, de fato, fixados para cada para cada uma dessas turmas. Então, ali no primeiro ano, eu quero me aprofundar cada vez mais na descoberta das máquinas, nas minúcias de cada interface, sistemas operacionais, os símbolos, os signos, coisas que, de vez em quando, parecem que não são fixadas. Então, tenho cada vez mais me aprofundado nas aulas. Em 2022, quero, de fato, me aprofundar nisso, mergulhar nisso. Segurança, login, senhas e cuidados de uma forma muito mais intensa para que eles possam sair do primeiro ano entendendo tudo. Vários alunos meus, inclusive os filhos de vocês, já falaram assim, outro dia minha mãe entrou num site que era cadeado aberto. Aí eu falei para ela que não era seguro. Então, assim, tem uns alunos que me trazem relatos, alunos que usam a tecnologia em casa e falam assim, outro dia eu vi um troço, eu não cliquei porque você falou que eu não sei. Então, assim, tenho observado que muito tem dado certo nessa troca. No segundo ano, a gente vai para frente, ali abraçando outras disciplinas
Então, eles já compreenderam vários dos princípios e dessa vez a gente trabalha, por exemplo, mês passado a gente falou sobre fábulas em algumas turmas do segundo ano. Então, a gente lê no segundo ano, a gente já começa um enamoramento muito, muito maior, muito mais amplo com as outras disciplinas, né? Então, a gente está falando de cultura judaica, obviamente, entre outros ali do núcleo comum. Então, login, senha, criação de arquivos, escrita, pesquisa. Ali em parte de pesquisa, a gente fala sobre filtros, o que pesquisar, o que não pesquisar, como escrever corretamente, coisas assim que vão fazendo mais parte do dia a dia deles dentro lá das aulas de disciplina, das aulas de tecnologia. Hardware, software, qual é a diferença dessas coisas e como que eles usam, podem usar isso no dia a dia. Símbolos e a fixação do manuseio. Então, a gente faz muitos jogos e muitas atividades para que eles possam acelerar e compreender melhor como utilizar as setas, Ctrl, Shift, Alt, todos esses botões que existem em vários tipos de computadores. Lá no quarto ano, a gente parte para comunidade e sociedade em rede, né? O futuro dos aparelhos, algoritmos, o que eles significam, quais são os cuidados ali que eles precisam tomar cuidado, como a própria Dani mencionou, né? A gente começa a entender ali no quarto ano que muitos alunos estão lidando com o consumo do outro. Então, esses alunos começam a seguir perfis, assistir youtubers, que eles acabam trazendo para si dentro do seu processo de construção de identidade. Então, eu tento mostrar para eles quais são os cuidados que devem seguir nesse tipo de comunidade, dentro dessas plataformas virtuais. Falo também sobre privacidade e as novas plataformas da web. Muitos sites, muitas redes sociais, de repente, surgem e eu tenho ficado alerta sobre como que elas funcionam, os alunos trazem, os professores trazem, e a gente fica ali esmiuçando quais são os cuidados e qual a forma certa de utilizá-las. E ali no quinto ano, a gente começa a compreender que esses alunos serão encaminhados logo em breve para o Fundamental 2, para o ensino médio, e muito em breve a faculdade. Então, a gente começa a falar sobre como que a tecnologia ela pode ser utilizada para trabalho, para produção, criação. Então, eu falo sobre carreiras e profissões dentro do mundo da tecnologia, como que o jornalismo, a publicidade, o design, tecnologia da informação, entre tantos outros, desenvolvimento de jogos. Falo sobre uma série de coisas, né? Ciência da computação, engenharia, sobre como todas essas áreas utilizam as tecnologias e as plataformas, os programas, os aplicativos, como que eles utilizam para trabalhar. Uma outra coisa interessante que não está aqui é que neste ano, com o quinto ano, eu estou trabalhando um projeto a longo prazo que é para eles avaliarem, analisarem e me apresentarem suas percepções sobre o consumo da tecnologia dentro do período da pandemia. Então, eles estão fazendo um trabalho muito interessante, extenso, porém muito interessante, pelo que eu tenho visto do que eles estão trabalhando. E eles estão me mostrando essas produções dele. Tem sido bem legal, tem sido bem interessante como eles criaram um olhar muito autoavaliativo sobre quem eles são enquanto consomem tecnologia nesse período de pandemia. Tem sido bem legal. E estou gostando bastante de como esse 2021 para 2022 tem se desenhado até agora. Então, junto a Thelma, a Simone, a Estela e a toda a equipe da Eliezer Max, a gente está co-criando esse programa curricular de modo que ele alcance alguma sintonia geral e faça sentido para os alunos, para nós professores e para toda a comunidade que faz parte da Eliezer Max. E acho que é importante deixar uma coisa muito bem pontuada aqui. Alguns de vocês, pelo menos um de vocês, já deve ter escutado falar ali do professor Pablo de Tecnologia. Eu sou imensamente apaixonado por esses alunos, todos. Faço questão de lembrar todos os nomes deles e quero fazer com que eles se sintam escutados, queridos e respeitados dentro daquele ecossistema, dentro daquele universo sensacional que é a Eliezer Max. Sempre que eu piso ali, e os professores que estão online aí não vão me deixar mentir, é assim uma conversa, é uma alegria, e eu amo e tenho um imenso orgulho de fazer parte dessa galera toda. Então, assim, tenho certeza de que vocês estão lidando com um professor que é encantado pelo que faz, com quem faz e como faz. Então, gosto bastante de escutá-los e compreender
o que eles estão conseguindo fazer, o que eles não estão conseguindo fazer. E cada vez mais, quando a gente se aproxima, eu e os professores, eu e a equipe ali da coordenação, eu e os professores, eu e os pais, a gente sempre conversa para tentar afinar essa relação e caminhar melhor, porque o futuro dessa garotada inevitavelmente vai transpassar a tecnologia. E a gente precisa ter cuidado sobre como que eles lidam com esses dispositivos. Então, assim, a troca que a gente estabelece, que eu tento estabelecer ali dentro da sala de aula, muito provavelmente é a semente do modo com o qual eles enxergam a tecnologia. Eu tento inspirá-los ali no 4º e no 5º ano para que eles queiram se envolver com tecnologia, mas seguindo as normas, seguindo as regras e seguindo os modos corretos de navegar. E eu também quero que durante o 1º, 2º e 3º eles se sintam assim, sabe, se divertindo, usando aquilo e com imensa excitação para fazer parte daquela aula e daquele momento. E isso tudo faz sentido porque eu faço com uma galera incrível e com familiares ali, com vocês, né, os pais, que são, enfim, que me deram esse presente de ser professor dentro da Eliezer Max. Eu agradeço e peço muitas desculpas se eu falei demais, eu falo pra caramba. Então, assim, peço desculpa se eu excedi meu tempo aqui. Thelma, perdão, não me mata. Mas obrigado pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou ter imenso prazer de ler ali no chat e vou ficar contente de trocar com vocês. Caso vocês tragam dúvidas, questões aí, fiquem à vontade. É isso. Obrigada, Pablo. Dúvidas temos muitas, né? Como você enfatizou bem na sua fala, é um projeto em construção, né? E certamente a gente ainda não pode dizer que está com tudo alinhado, enfim. Então, a dúvida aí é importante nesse processo. Pior se tivéssemos todos sem dúvida nenhuma, aí seria terrível. Mônica, a gente ia passar a fala para a Estela. Você quer fazer a sua fala agora, Mônica? Você levantou a mão? Não, eu posso ser depois da Estela, sem problema. Então tá bom. Já completo, já falo já dos dois. Só para completar o Pablo, mas eu vou depois, sem problema. Tá bom, obrigada. Pode ir encaminhando também via chat as questões e a gente marca o teu lugar na fila lá, tá bom? Então, eu passo a palavra à Estela, como eu falei no início, né, é psicóloga e que faz todas as aulas de DSE da escola, do Fundamental 1, e que traz uma experiência para relatar, né, Estela, de um conteúdo relacionado ao tema do nosso Papo Psi, que a Lia aí, no colinho da mãe. Bom, Lia. Para relatar, para complementar esse nosso papo, que começou com uma reflexão da Dani, que veio com essa apresentação do Pablo, do que a gente vem experimentando e construindo. Oba! Estou vendo mais pessoas aí de pijama fugindo. Tá bom. Então, passo a palavra para a Estela. Obrigada, Thelma. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui, vendo esses rostinhos, os alunos vão aparecendo. Muito bom vê-los. Bom, como a Thelma falou, né, a Dani abriu aqui esse nosso papo, trazendo reflexões tão bacanas, tão importantes, né? E aí eu anotei essa questão, a partir do olhar do outro, né, Dani, que o indivíduo, ele se vê, ele vai se constituindo ali como indivíduo, né? E aí, quando a Dani falou isso, eu falei, gente, nessa interação na internet, nas redes sociais, a complexidade disso, né? O que os alunos veem e como eles estão expostos ali também, né? Enfim, então o que eu trouxe para vocês hoje aqui nessa nossa conversa foi um trabalho desenvolvido na aula de DSE, onde eu foquei bem nessa questão da interação nesses ambientes virtuais. É um assunto complexo, a questão da tecnologia, que é claro que a gente precisa oferecer para os nossos alunos, para eles se apropriarem de todas essas ferramentas, precisa para a vida, né, para o desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, traz também um grande desafio, né? Trazem muitos desafios, né? Sobretudo quando a gente
olha para essa interação, né? Então, enfim, a aula de DSE tem um currículo próprio, temas de acordo com cada faixa etária, mas é também um espaço aberto para que demandas dos alunos e das famílias, né, que as demandas apareçam e que a gente também possa trabalhá-las, né? E o início desse papo se deu muito dessa forma, assim, a coordenação recebendo notícias sobre situações de alunos nas redes, na internet, enfim, foram surgindo, né? Histórias, e aí a gente achou que sim, que era importante também poder abordar essa temática na aula de DSE. Agora, eu acho que, de fato, né, Thelma, é um assunto tão importante que, claro, que ó, ano que vem é um tema para estar, sim, para estar no currículo, né, de DSE. Então, esse ano, a gente quis trabalhar muito com terceiro, quarto e quinto anos, né? Porque foram da onde surgiram as histórias. E aí eu trouxe para vocês uma apresentação. Eu vou também compartilhar minha tela, que foi uma apresentação que eu uso com os próprios alunos na sala de aula. Os alunos têm acesso a tudo isso, e foi sendo também construída, não era um material pronto, eu fui fazendo junto com os alunos também muito a partir de tudo isso que a gente vem conversando. Então, assim, é um material extenso, eu vou passar rapidamente, caso fique, né, um desejo, alguma pergunta, uma vontade de aprofundar em algum tema, aí a gente aborda no final, tá bom? Então, só um segundinho aqui, pessoal. Prontinho, acho que vocês já estão vendo, né? Ainda não. Ainda não, Estelinha. Ah, então desculpa, peraí. Ah, desculpa. Um segundinho, tá, gente? Eu acho que é o meu computador que tá com... Pronto, acho que agora vai. Pronto, agora foi, né? Oi, obrigada. Ah, eu que agradeço. É o meu touch aqui que não, não tá indo, mas foi. Enfim, iniciei essa conversa com os alunos das turmas do terceiro, do quarto e do quinto ano, né? E aí, para minha surpresa, as 2 aulas para cada turma, 2 aulas na sequência, foram aulas assim que eu praticamente não consegui falar nada. Quando eu coloquei esse slide na tela, projetei redes sociais e anunciei, queríamos falar sobre o tema, nossa, foi uma enxurrada, os dedinhos levantados. A aula de DSE normalmente é assim, a gente sempre termina a aula com vários dedinhos em pé, eu preciso pedir desculpas, vamos voltar ao assunto, mas foi uma enxurrada, todo mundo querendo falar, todo mundo trazendo histórias, muitas histórias trazidas pelos alunos, né? E aí, nessas aulas, eu em algum momento falei, não, eu preciso fazer esse registro do que está sendo dito aqui. Não foram em todas as turmas, infelizmente, que eu consegui fazer, mas enquanto os alunos iam contando as histórias, ao final, a gente pensava em alguma palavra que pudesse resumir aquilo que estava sendo trazido. Então, aqui eu estou projetando para vocês, aí eu tirei foto do quadro e juntei, tá? Então, aqui tem histórias, palavras-chave, né, vamos dizer assim, de quarto e quinto ano. Mas terceiro ano também trouxe muita coisa. Então, histórias sobre ofensa, sobre fake news, informações íntimas que são vazadas, jogos, mentiras, amizades, enfim. Tudo isso que aparece aqui foi a partir de uma fala, de uma vivência, de uma experiência que os alunos tiveram ali no meio virtual. E eu lembro, assim, da minha sensação um pouco diante disso, né? Porque era uma enxurrada mesmo de informação,
os alunos, eles pareciam estavam sedentos, né, de espaço para falar sobre isso, e traziam 1 milhão de nomes, não, porque é fulana do TikTok, ciclano, e eles conheciam, e outros que não conheciam, então essa troca. Então, assim, a sensação que eu tive foi exatamente essa, né, de como eles estão ali, diante de um universo de informações, e quando eu trouxe a temática, é como se fosse uma coisa só, né? Como se cada ponto todas aquelas histórias tivessem todas ali emboladas, né? É internet, é interação na internet. Então, eu acho que esse trabalho também ajudou muitos alunos nesse sentido, a entender, a desfazer um pouco todo esse nó de informações, sabe? Então, eu fui caminhando, essa tela também foi uma tela apresentada para todas as turmas, né? Onde a gente foi, assim, tentar conceituar o que seria, então, uma rede social. A gente conceituou como um espaço virtual, nós estávamos falando ali de espaços virtuais, onde houvesse interação entre as pessoas. E essa também foi uma aula que só de mostrar os ícones, os símbolos das redes sociais, eles ficam eufóricos, eles realmente gostam muito, né, desse ambiente. Então, quem conhece, quem não conhece, né? Além dessas que estão aí, né, a gente falou disso que não são todas, né, existe aí também um outro universo, né, só de redes sociais. Além dessas, a gente também conversou sobre os jogos, muitos jogos online que tem essa interação, né? É possível você interagir com o outro, seja através do chat, seja pelo microfone mesmo aberto, onde você fala com a outra pessoa, né? Então, a partir daí, a gente, estamos falando de rede social, qualquer lugar da internet em que eu esteja e que eu possa interagir com outra pessoa. Eu coloquei aqui como link, eu não vou abrir aqui agora, mas vale a pena, né? Sites que falam sobre segurança em cada uma dessas redes sociais. Esse jogo Interland, né? O Pablo, inclusive, usa, muitos alunos já conheciam. É um jogo que eu acho muito interessante, né? Porque tem toda essa linguagem do jogo, né? Então, atrai muito a atenção das crianças. É um jogo muito bem feito, né? Tudo bonitinho. E eu, quando fui jogar, eu me surpreendi, assim, eu errei várias perguntas, porque realmente traz temas muito atuais, né, assim. Então, eu indico até família, pais, mães que queiram jogar, para entender mesmo, né, como tudo que as nossas crianças têm acesso, né. Seguindo um pouco, falamos muito, debatemos, né, sobre essas dicas de segurança. Então, assim, fomos falando item por item, principalmente no terceiro ano, né? Eu realmente dediquei uma aula inteira, acho que mais de uma aula, né, para falar sobre esses itens. Então, assim, muitas vezes eu vejo crianças que sabem, né, sobre essas coisas, têm mesmo algumas dessas noções, né? Mas o que mais me chamou a atenção nisso foi com relação ao item 5, que é o respeito a esse limite de idade dos sites, das redes sociais, principalmente, né? Existe essa indicação, né? É de 13 anos de idade para Facebook, Instagram, TikTok, inclusive para o WhatsApp. Acredito eu, talvez eu esteja falando aqui uma informação, eu pesquisei hoje, enfim, eu acho até que existem países na Europa que a indicação para o uso do WhatsApp é de 16 anos. Eu vou averiguar. Mas, assim, e aí, diante disso, né? Como existem muitos dos nossos alunos que não têm 13 anos de idade, que já acessam, já têm redes sociais, né? Então, assim, é um dado que chama atenção, né? É algo mesmo para que a gente tenha cuidado, né? Não apenas a escola, mas as próprias famílias, né? Existe uma razão para ter esse limite de idade, né? Assim, eu acho que quando a gente fala sobre isso, talvez o que venha primeiro à mente, né, seja essa ideia do perigo
dessa interação da criança com o desconhecido, com o adulto mal intencionado. Isso de fato existe, a gente tem que ter sim essa segurança. Mas não é só isso, né? É a preocupação com o conteúdo, com aquilo que eles vão acessar, que a gente não tenha esse controle, que não passe pela gente, né? Mas eu acho que também não é nem só isso. É sobre como a própria criança, filhos, né? Como a criança vai atuar nesse meio. Porque muitas vezes ela só absorve aquela informação, mas muitas vezes a própria conduta dela também não é. É também uma criança, né? Enfim, que critica, que julga, que fala, né? Enfim. Então a gente discutiu muito sobre todas essas coisas, né? Desculpa, eu vi que alguém falou do chat, que é indicativa. Vou até abrir aqui o chat rapidinho. Não é uma norma, né? Eu acho que foi isso que a pessoa está Não, trazendo. Estelinha, depois a gente vai recuperar isso no final do Ótimo, isso. tranquilo. Isso. Então, assim, claro que eu tomei muito cuidado, né? As crianças gostam muito, assim, é algo realmente de um valor muito grande para essas crianças. E eu tomei muito cuidado para não julgar, para não criticar, né? É uma decisão que é da criança, é da família, né? E tudo mais. Mas, assim, talvez oportunizar esse lugar de reflexão mesmo, sabe? Estarmos conscientes. Será que é um ambiente para criança? Não. Mas se a criança está ali, então a gente precisa ter muito cuidado, né? E levar mesmo essa consciência para os próprios alunos, né? Enfim. Seguindo aqui, aí para o quarto, para as turmas do quarto e as turmas do quinto ano, eu entrei muito nesse tema do cyberbullying. Então, eu vou começar falando sobre o projeto para essas duas séries e depois eu vou falar do terceiro ano. Enfim, entendendo que o cyberbullying é um bullying, né? Porém, no ambiente virtual, se dá ali através dessa interação, eles conhecem muito como a zoação, como o xingamento, né? Algo que acontece de maneira repetida, embora no cyberbullying, justamente porque não se dá no espaço físico, isso é muito mais fluido, né? Então, você pode ser alvo, você pode ser vítima de alguma ofensa e ficar só naquilo, mas também pode ser que seja de uma maneira mais contínua, né? Conversamos bastante sobre isso daqui também. Espera aí, só um minutinho, gente. Eu trouxe algumas informações, só para não me perder, não deixar de falar nada importante aqui. E aqui, no finalzinho, tem um outro link também, desse Eu e o Universo. É também um conteúdo bem para crianças, né? Mas é um conteúdo interessante. Esse que eu coloquei o link, se trata de uma pesquisa, né? Tem esse tom, assim, de pesquisa, onde mostraram o quanto, de fato, as pessoas se sentem mais à vontade de fazer comentários negativos sobre uma pessoa quando não estão na frente daquela pessoa. Então, a partir dessa linguagem que esse programa tem, que é bem voltado para o público infantil, a gente poder debater sobre isso, né? Por que será, né? Qual o cuidado que a gente tem que ter, né? Ao falarmos, ao dirigirmos, né, para as outras pessoas estando presentes ou não, né? Então, um debate também muito interessante sobre isso. E aí surgiu, então, a ideia de uma pesquisa. Eu, olhando, debruçada ali sobre o tema, entrei, fui pesquisando, fui olhando, e eu mesma me surpreendi com muitos desses conceitos que apareceram. Eu falei, gente, eu não conheço, o que é? E aí, enfim, eu selecionei alguns desses temas, dividi as turmas do quarto e do quinto ano em grupos para que eles pudessem pesquisar. Então, um grupo pesquisou sobre trollagens, outro sobre exclusão e cancelamento, e por aí foi, e por aí seguiu. Então, assim, só para... Caso tenha alguém aqui que, como eu, não sabia direito do que se tratava, né? Dissing seria uma prática de você, é quase como espalhar um boato, de você falar sobre alguma pessoa na internet. Pode ser que seja um conteúdo verdadeiro, pode ser que seja falso, mas é essa atitude de você ficar falando sobre alguém, né? O happy slapping
também é um comportamento, assim, é quando existe um bullying, quando existe uma agressão, quando algo de fato acontece presencialmente, porém, alguém filma, e esse conteúdo vai parar na internet. Então, pensamos muito sobre isso, né? Como que a pessoa que foi a vítima daquela situação, como ela se sente diante de uma agressão? Agora, quando isso é colocado na internet, será que o que gera, né? Ou seja, a gente o tempo inteiro trazendo para as crianças como esse ambiente virtual ele potencializa, né? Muito as questões, essas questões sobre o bullying, né? Além da agressão, existe ali também essa exposição, né? Enfim, perseguição, stalking, que agora, em 2021, foi considerada como um crime, né? Inclusive, existe uma lei, Lei 14.132, desse ano, de 2021, desculpa, eu falei 2020, também é considerada como um crime. O grooming eu coloquei aqui, mas depois eu me dei conta que talvez conceitualmente tenha sido um erro meu, né? Porque quando a gente fala em bullying, cyberbullying, a gente está falando sobre relações ali entre pares, né? O grooming, ao contrário de todas as outras, assim, diz respeito à interação de uma criança com um adulto. É quando um adulto se faz de criança a partir de um perfil falso, finge ser uma criança para entrar em contato, né? E isso pode chegar a casos extremos, né? De enfim, assédio sexual enfim, de outras coisas. Então, mas acabou entrando aí, os alunos pesquisaram sobre isso. O frapping, que é perfis falsos, então por que será que uma pessoa cria perfis falsos, né? Assim, poder entender um pouco essa lógica. E os alunos chegam a isso. Não, muitas vezes é quando a pessoa é mal intencionada, né? Ela quer, talvez, dar um golpe, ou então ela quer a sensação de se fingir ser uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa famosa, né? Então ela faz um perfil com o nome daquela pessoa para ganhar ali aquela atenção, ou o contrário também, ou faz um nome de uma pessoa qualquer para poder ser um hater, para poder falar mal e talvez se sentir ali um pouco segura desse lugar anônimo, enfim. E vazamento de informações, outing, doxing, é quando fotos, vídeos, um bilhete, um print de uma tela, qualquer documento, né? Assim, qualquer arquivo acaba sendo colocado na internet, sem autorização, claro, né? Da pessoa, e gera aí toda uma problemática. Então, os alunos pesquisaram sobre isso. O quarto ano, vou começar então pelo quinto, né? O quinto ano, não, desculpa, eu vou pelo quarto. O quarto ano, eu pedi essa pesquisa nesse modelo, uma definição, um desenho sobre, né, aquela prática, e o que eu considerei como talvez o mais importante, né? Uma reflexão sobre os sentimentos envolvidos nisso, né? Como que a pessoa que é alvo dessa prática, ela se sente. Mas não apenas ela. Quem faz, quais são os sentimentos que estão ali envolvidos? E quem assiste? Foi bem interessante. Esse trabalho do quarto ano, eles fizeram em cartolina, uma coisa meio corte-colagem, e hoje eu coloquei no mural, ficou um mural muito bonito na escola. Eu sei que a Juliana da comunicação sempre tira umas fotos, né? Talvez a gente coloque aí nas redes para que todos possam ver. No quinto ano, eu aprofundei um pouquinho mais, né? Aqui estão as fotos, ó, ótimo. As fotos de um dos trabalhos, tá vendo? Então, ficou bem interessante, assim. Ih, só um minutinho, pessoal. Ok. Ops. Já o quinto ano eu quis aprofundar um pouquinho mais. Eu pedi para que eles usassem também alguma ferramenta de interação, né? Então, alguns escolheram o Canva, outros escolheram o próprio Google Docs.
Google Sites, eles escolheram alguma ferramenta, né, da internet mesmo. Vou seguir aqui um pouquinho, que ainda tem muita coisa. Enfim, esse é um material que eu gosto muito de apresentar aos alunos, eu também indico, né? Desse site, é o SaferNet, e é muito bacana, é um material bonito, muito bem feito, atrativo, sabe? Para as crianças. Esse daqui é um outro material também, dessa mesma... E assim, e eles foram, né, ao longo desse processo, foram muitas aulas já que a gente vem trabalhando, acabou virando, de fato, um projeto. Assim, eu gosto também de aproveitar esses momentos, por exemplo, nessa divisão da turma para os trabalhos em grupo. Então, assim, de alguma forma, a gente parou um pouquinho também sobre o cyberbullying, o assunto cyberbullying, a gente conversou sobre o que é esse momento de divisão em grupos, quais são as tensões que aparecem, e tudo isso é oportunidade para assuntos importantes, né? Coisas que realmente eles vivenciam ali no dia a dia, nas relações, né? Então, o tempo inteiro também buscando fazer essa relação com eles. Ok, estamos discutindo cyberbullying, mas e aqui, no real? E aqui no presencial? Como é que estão essas relações aqui entre a gente, né? Então, em muitos momentos, a gente conseguiu também fazer essa ponte. Hoje, especificamente hoje, eu trouxe esse último itemzinho que eu até coloquei em destaque, né? Que é alguns pesquisadores estão trazendo esse novo conceito, né, sobre bullying. Quando a gente fala em bullying, normalmente a gente pode classificar em bullying físico, verbal, material, psicológico, e agora se fala sobre esse bullying relacional. E o que ele tem de diferente, na verdade, e que a gente discutiu em sala de aula, é que quando a gente pensa no bullying, a gente pensa logo naquele valentão, né, aquela criança que é brigona, está sempre envolvida em problema, ou então, quando a gente fala em cyberbullying, eu acho que a gente vem muito isso, essa ideia de alguém desconhecido, né, uma interação com um adulto e tudo mais, mas existe também um bullying que acontece ali no dia a dia, que é muito mais sutil e que é muito mais difícil de perceber, mas que também tem um impacto muito grande, que é justamente um bullying que acontece ali entre as relações, entre crianças que são próximas, que são amigas. Então, assim, a gente vai conversando sobre essas coisas e o assunto vai descortinando, né? Vai trazendo, a gente vai acessando histórias e tudo mais. E as crianças vão ganhando, né, consciência sobre todas essas coisas, e eu acredito que elas vão também se fortalecendo, se preparando também, né, para não só para passar por uma situação como essa, saber como resolver, saber a quem recorrer, né, se precisar, mas se conscientizando sobre as suas próprias práticas também, né? Estelinha, Diga, Thelma. desculpa interromper, querida, são 8h15. Eu sei que tem muito ainda para apresentar, mas eu acho que tudo que você já trouxe, mais o Pablo, mais a Dani, eu acho que aqui já dá para a gente abrir pelo menos uns 15 minutinhos de diálogo, talvez, não sei se a gente não poderia ser... O que você acha, Estela? Não, ótimo, Thelma. Então, assim, só para encerrar, eu não vou mais mostrar mais nada. Então, assim, que foi isso, né? Eu acho que foi tudo tão importante, da vontade de falar, mas, né? E é importante. Agora, e o projeto do terceiro ano, que também foi um projeto muito bacana, né? Que foi esse olhar para fatos, saber diferenciar fatos de opiniões. Então, foi muito, muito legal. Uma tela, né? Mostra aí, por favor, bem rapidão. E daí você podia comentar aquela coisa sobre qualidade de vida, os dados que você apurou, né, nos celulares das crianças. Aí foi uma discussão com a Clarice, tá bom? Foi, exatamente, Thelma, exatamente. Mas que a gente pode levar para o Fundi 1, porque foi uma ideia muito bacana, né? Enfim, então a gente, de maneira muito breve, né, a gente levou esse tema
como diferenciar fatos de opiniões, e aí, claro, que a gente precisa falar sobre fake news, como que a gente pode para verificar se é ou se não é. Eu acho que talvez de toda essa discussão, Thelma, o que foi mais bacana ver os alunos, esse dando conta, né? Assim, suspeite se o conteúdo for muito apelativo emocionalmente. Então, foi muito bacana ver eles se darem conta disso, sabe? Então, enfim... Foi isso. Vamos abrir aí para esse espaço de troca, de perguntas, que também é muito importante, né, Thelma? Obrigada. Obrigada a você. Gente, então, é isso. Eu sei que é um tema quente. As famílias, né, ansiavam aí por esse momento de conversa, de entender um pouco mais como que a escola estava lidando com tudo isso. Por isso a gente está trazendo conceito, está trazendo currículo, está trazendo práticas, né, não só de DSE, mas também das aulas de mídia. Então, Mônica, você está com a palavra, querida. Bom, para quem não me conhece, eu sou Mônica, sou mãe da Cláudia, da 302, e da Cecília, da 103. Eu queria só, tirando o radicalismo para um lado e para o outro, vamos trabalhar pela parte no meio, dizer que a gente tem que ter muito cuidado que a medicina ela não anda na velocidade da tecnologia. Então, por exemplo, eu já vi vários documentos, pesquisas, falando do problema de tela, 2 horas de tela. E eu comecei a observar que esses documentos eram de 2015, 2018, 2005, 2010. A tela de 2015 é totalmente diferente da tela de 2021. Então, eu já percebi, eu não encontrei nenhum estudo atualizado em 2021. Eles não vão na mesma velocidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não estou aqui criticando, entenda, nenhum pai, nenhuma mãe, não é isso. Eu só estou botando um questionamento. Você só pode 2 horas de tela por dia. Isso só para voltar lá. Tá? E essas coisas precisam ser levadas em consideração. Que você tem uma tecnologia hoje em dia que não prejudica... todo mundo fala que o celular prejudica a vista. O celular está cada vez mais tecnológico e que isso não interfere já tanto, entendeu? Então, eu só queria botar essa parte para avaliar. Outra coisa que eu servi, que eu queria falar, era sobre a fala da Estela. Estela, eu admiro muito você, minhas filhas te adoram, eu acho que você faz um trabalho maravilhoso, mas assim, eu tenho que discordar nessa parte de crianças não é ambiente para criança. Eu só queria lembrar que eles são nativos digitais. Eles nasceram numa época que a tecnologia é vida presente. E a gente tem... Eu falo isso porque eu sou da área tecnológica. E nós somos imigrantes digitais que se adentrou dentro dessa tecnologia. E aí foi parte da minha tese eu falar da neofobia, que é a novidade o medo do novo. Então, nossa faixa etária, que eu estou falando aí, dos 20 para cima, tá? Já estou botando até os de 20, mas de 30 com certeza para cima, são neofóbicos. A maioria são neofóbicos. Tem medo da tecnologia, tem medo do computador. Quantas vezes você já não viu a pessoa falar assim: ai, meu Deus, eu não sei nada, eu não sei fazer isso não é da minha época. E aí você acaba arranjando motivos para levar isso para as crianças. As crianças eles não são neofóbicos, eles nasceram nessa época, eles não sabem o que é vida sem celular, eles não sabem o que é vida sem televisão, eles não conseguem imaginar que a gente ia para uma biblioteca, abrir esse papel para fazer pesquisa. Não que isso não tenha que ser ensinado para eles, lógico que isso tem que ser ensinado para eles, mas não dá para fugir dessa realidade. E muitos pais levam isso para os filhos até por causa desse medo. Então, por exemplo, tem como você proibir o seu filho de ver alguma coisa no computador? Gente, vamos ser sinceros. Ou a gente está buscando ser enganados, ou a gente tem que tratar com uma realidade. Se eu falo para o meu filho, olha, você não vai ver hoje X, você acha que ele vai obedecer, sinceramente? Mônica, dá licença um pouco. Mônica, querida. Então,
Não, deixa eu só, eu vou fechar. Uhum. E aí, o que acontece? Eu acho que a gente tem que trabalhar, e acho que a escola tem que trabalhar muito com isso, com as coisas que estão presentes no dia a dia, mas como trabalhar com essa tecnologia. E como resolver, ajudar a resolver isso, e não proibir, e não afastar, e não censurar. Entendeu? Eu acho que tem que ter discussões, sim. Eu acho que tem que ter discussão do jogo que está aí fazendo o que não deve, que deve ter discussão daquele aplicativo que ensina isso. Tem que trazer para isso e falar, explicar para as crianças, assistir junto com as crianças. Okay. Essa é a minha teoria. Obrigada. Tá? Antes de passar a palavra para a Lília e para a Bia, eu queria só assim fazer uma colocação um pouco em resposta a essa provocação da Mônica, que eu acho bem legal quando aparecem falas que provoquem mesmo o debate, né? Mas eu também tenho vontade de me posicionar um pouco, Mônica. Essa expressão nativos digitais também está sendo questionada por pessoas que estudam a relação entre crianças e tecnologia do ponto de vista da educação. Você é a pessoa da tecnologia, nós somos da educação. E até onde os estudos mostram, embora essa frase tenha colado assim como uma segunda pele, nativos digitais e tal, não tem nada que demonstre mudanças importantes ainda, pelo menos as pesquisas não demonstram isso, que possa falar numa evolução. Criança que consegue ver não sei quantas coisas ao mesmo tempo, em função desse manejo de tecnologia e coisa e tal. Então, tem muita coisa atribuída a essa condição de ter nascido numa era de muita disponibilidade de recursos tecnológicos que concorrem para uma visão, às vezes, um pouco idealizada dos benefícios disso. Então, também tem pesquisadores que estão questionando bastante isso. A palestra anteriormente feita com o psiquiatra, psicanalista, pesquisador da UF, sobre os efeitos desse excesso do uso de tecnologia em crianças e jovens, se pauta por dados bem robustos. Assim. Eu comecei a ler algumas pesquisas sobre isso, claro, no campo da neuro tem a sua complexidade, a gente não é especialista em neurologia, em neurociência, mas, enfim, dá para entender algumas coisas, assim, tem excessos. E eu acabei citando aqui, sem querer, porque para mim está tudo tão articulado, o trabalho da Clarissa, que está lá com o pessoal do Funde 2, basta você pegar um celular de uma criança do 6º ano, que já estão todos com celulares na mão, e falar, tecla aí, ó, aquela teclinha aí de qualidade de vida e de controle de tempo que vocês têm ficado em celulares. São crianças que estão ficando de 6 a 8 horas por dia em tela de celular. É muito tempo. Ou eles não estão na aula, ou eles não estão dormindo, ou eles não estão comendo, ou eles não estão sabendo nem o que eles estão comendo, porque estão com a cara colada em celular. E o que é isso? Redes sociais, a gente tinha como hipótese, pessoal, que as crianças estavam meio que viciadas, para usar um pouco a expressão lá do Adriano Aguiar, em jogos. Não, não estão. Eles estão viciados em redes sociais. Ainda que eles joguem através das redes sociais, mas a questão é o uso do celular ou de computador, sei lá do que, para preencher todo o espaço possível da vida, e não são só as crianças e jovens, eu acho que a gente também está, de certa forma, muito organicamente vinculado a esses aparelhos, né? E é isso que tem nos preocupado, os excessos, né? E isso, Mônica, viciados em conteúdo também, de todas as qualidades, de todo tipo de qualidade. Então, só para voltar um pouquinho aqui, antes de passar a fala, Lília e Bia, peço desculpas, Nanda, também de mão levantada, quando sai essa polêmica sobre a questão de poder ou não poder estar em contato, se está em presença dos responsáveis ou se está sozinho e tal, é muito diferente do que as famílias praticam, e isso realmente não tem como a escola cometer nenhum tipo de ingerência e dizer para vocês como é que vocês têm que lidar com os filhos de vocês dentro de casa, mas a gente, como escola, pode se posicionar e pode dizer como é que a gente vai lidar com as coisas aqui dentro da escola, porque a gente está lidando não com 1 ou 2, 3, nós estamos lidando com 600 vidas, né? São 600 vidas, e a gente tem que minimamente
criar ali algumas coisas que tenham a ver com esse coletivo, que tenham a ver com essa visão de sociedade, de mundo, enfim, de cidadão que a escola persegue. Então, pessoal, é um tema super candente, eu acho que hoje a gente não esgota isso, já fica o convite para as próximas, a gente vai continuar debatendo esse super tema. A Marcinha Stein, da Educação Infantil, estava aqui lamentando por WhatsApp, porque não deu para inserir o infantil. Eu falei, Márcia, esse é um assunto, meu amor, que a gente vai ter que voltar nele depois, não se incomode, não, vai ter uma mesa só para debater a relação dos pequenininhos com tecnologia. Mas é isso, eu vou passar a palavra, mas só para vocês saberem que realmente é muito complexo, só que, como escola, a gente só está tentando remar contra a maré um pouquinho, até porque não será a primeira vez que a gente vai ter feito isso, né? Se todas as crianças que amavam o show da Xuxa tivessem vindo para a escola só para ouvir show da Xuxa, nós não teríamos cumprido a nossa função. A nossa função foi dizer, ok, tem show da Xuxa, mas tem ciranda, tem coco, tem cantigas folclóricas. A escola rema contra a maré, muitas vezes. E pode ser que, nesse contexto, a nossa maior contribuição seja ajudar a dar um pouquinho mais de contorno, ajudar a dar um pouquinho mais de limite, ajudar que esse excesso pode fazer mal, ajudar ali a entender que nem tudo se resume à tela, muito embora eles tenham realmente estejam vivendo um tempo de muita disponibilidade de uso, de acesso de telas, tá bom? Lilian, passo a palavra. Obrigada, Thelma, mas na verdade você já adiantou parte do que eu ia falar e do que eu ia perguntar. Super obrigada pela sua fala, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a escola é a escola, a casa é a casa, e as duas têm que estar conversando o tempo todo. Então, assim, na verdade, a minha expectativa hoje, ou não hoje, né, mas no diálogo com a escola, é pedir ajuda, é o contrário, né? Eu acho que assim, na nossa casa a gente tem limite de tempo, tudo mudou com a pandemia, óbvio, e para justamente não lidar com a proibição, a gente passou a lidar com a questão do tempo, né? Para realmente proibir, a Mônica tem razão, não tem sentido nenhum, até porque nós usamos o tempo todo. Meu trabalho só existe porque existe o remoto. Então, assim, e a tecnologia salvou a gente, né? Ainda bem que ela estava nesse nível, nesse ponto, para a gente poder ter na pandemia tudo que a gente teve. Nesse sentido, a gente agradeceu ao excesso, né? Foi ao contrário. Mas eu acho que, assim, até escrevemos para o Pablo uma vez, pedindo ajuda para como fazer filtros para isso, como escolher os joguinhos. É tão difícil saber, assim, eu e meu marido, a gente não gosta de joguinho, não tem saco para joguinho, não sabe nada sobre joguinho. E aí ele começa a ver os joguinhos. É claro que a gente, muitas vezes, e a gente tem que fazer isso, óbvio, fica do lado para ver do que se trata. E também tem a coisa do gostar e não gostar. Por que eu não posso fazer isso? Porque a gente não gosta desse tipo de coisa, meu filho. Porque a gente não gosta disso. É isso mesmo. Esses são seus pais, é assim que é. Mas tem uma parte disso que tem que ter a ver, obviamente, um acolhimento ao que ele gosta. E aí, nesse lugar, é que fica difícil, às vezes, as escolhas ficam difíceis, e dá muito medo de exagerar para um lado ou para o outro. E eu acho que, só para fechar, então, acho que a questão não é o proibir, eu acho que realmente é deixar claro que os adultos é que vão coordenar esse uso, né? Não, o tempo e tal, de acordo com seus critérios, obviamente, mas também a consequência. Então, assim, eu vejo claramente aqui, assim, já muitos pais com quem eu converso têm a mesma sensação. Uma coisa é ver televisão, desenhos animados, outra coisa é ver filmes, outra coisa é jogar joguinhos. Sai do joguinho exatamente como um dependente químico sai do uso daquela substância que usa. Exatamente com o mesmo comportamento. Acelerado, irritado, brigando, desesperado, quero mais. É uma coisa assim horrível. Então, assim, eu não posso, como mãe, achar que isso é normal e estimular isso. Por outro lado, não posso proibir, porque de fato não é a droga, ela é um joguinho. E aí é nesse ponto que eu acho que a gente pede ajuda, na verdade, para a escola, pela experiência, na verdade. E Pablo, no caso, está representando isso, mas claro que a Estela também, e a Dani também, um pouco de ajudar esse meio de campo, dando a experiência da gente em relação a isso. Acho que a minha expectativa é um pouco mais por aí. E, claro, não é para hoje, né? Para essa conversa desde antes até depois, né? Você está sugerindo uma curadoria, Lilian, assim, alguma coisa de dica cultural, quem sabe, para essa parte aí dos eletrônicos, não sei. Não sei, talvez o que vocês estão contando que estão fazendo já seja um pouco isso, né? Junto às próprias crianças, essa informação dada,
Eu acho que já está sendo um pouco isso, né? Estou endossando o que vocês estão fazendo, talvez minha fala seja isso. Ok, mas se a gente souber de dicas bem legais assim, a Estelinha até botou uma aí na apresentação dela, a gente também passa. Bia, querida. Oi, que sempre são bem-vindas dicas, né? E esse da Estela até já joguei com a Cláudia também, desde que o Pablo me mandou, acho que foi ano passado. Aí a gente jogou essa Interland, é muito interessante. Também errei um monte, Estela. Bom, o que eu queria dizer é que toda vez que eu ouço falar essa coisa da tecnologia, assim, aqui em casa é muito engraçado que a Mônica é da área tecnológica, ela é formada nisso, ela é super favorável e é muito contra quem é contra. E eu já sou um pouco mais no meio, assim, no sentido de que eu não discuto com as pesquisas científicas, eu não duvido que cause algum mal, mas eu acho que não é tão simples assim. Né? Também não é só, como a Lilian colocou muito bem, não é só eliminar, não dá para proibir, é uma coisa que a gente tem que conviver. E toda vez que eu ouço essa coisa da tecnologia, me vem muito a ideia da Bela Adormecida, né? Que quando fala assim, quando fizer 16 anos, vai espetar o dedinho na roca e vai dormir. Então acaba-se com todas as rocas do reino, some com tudo, cria a menina numa floresta, porque aí ela vai ficar contra, e um dia ela encontra a roca, fica fascinada com aquela roca, encantada, e espeta o dedinho e acontece tudo. Então, na minha cabeça, o que eu vejo assim é que eu concordo e reconheço todos os males e riscos que a tecnologia traz, mas exatamente por reconhecê-los, eu acho que eu tenho que me antecipar a eles. Então, eu entendo que não pode ter um assunto proibido, nem se algo surge, se algo vem do interesse delas, eu tenho que ser a primeira a acompanhar e a conversar. E tá, isso aqui não é para a cidade, você quer ver? Então vamos ver junto, vamos discutir sobre, vamos conversar a respeito, porque o meu medo maior é que um dia, por eu dizer não, ela vai ver isso com uma coleguinha, na casa da coleguinha, ou na escola, ou em qualquer lugar que eu não esteja, e aí sim esteja sem orientação, sem aquela intermediação. E outra coisa que eu queria falar, eu sei, né, lógico, até porque eu trabalho com isso, eu tenho muitos adolescentes que são adictos mesmo em jogos, e é exatamente como a Lilian falou, é uma coisa assim desesperadora. Mas eu também acho que as pesquisas ficam endemonizando a tecnologia e os jogos e a internet e a rede social, sem ver que eles não causam sozinhos. Assim, no meu modo de sentir, eles só se tornam esse dano todo porque tem os excessos e os vazios, sabe? Então, acho que na questão que você está tocando, o tema do contorno, do limite, do acompanhamento é muito importante. E, às vezes, eu vejo assim, a Cláudia, na pandemia, eu fiquei muito preocupada com a Cláudia, porque ela ficou muito viciada mesmo nos jogos. Eu ficava extremamente preocupada, mas foi acabar a pandemia que ela não troca de jeito nenhum uma brincadeira com as amigas para joguinho, e o que ela gosta é jogar com as amigas na internet, era um jeito de se vincular. Então, assim, eu acho que o vazio é o preocupante, a gente vê que outras coisas a gente está oferecendo para as crianças e para os jovens para suprir esses vazios e para que eles não precisem tanto dessa vida virtual. Para terminar, a última coisa que indicaram, agora eu esqueci o nome, mas falaram até dele aqui, que é um maravilhoso, que conta também eu esqueci o nome, alguém indicou até ele aqui. O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Nesse Dilema das Redes tem até uma cena de que o pai, tentando proteger o filho desse excesso, tira e ele tenta o suicídio. Porque não adianta só você tirar, sem ver que vazio é esse que esse jogo está suprindo. Que esse vício, né? Não só qualquer vício. O vício não vem à toa, o dedo que a criança chupa não está ali à toa. O álcool que se toma, o jogo que se joga. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito mais para esses vazios do que para a coisa em si. A gente fica endemonizando o objeto do vício, quando, na verdade, é o que causa esse vício, que vazio é esse que está tendo nessa geração, isso que eu queria trazer como contribuição. Obrigada, Bia. E os vazios, sem dúvida, e os hábitos que se formam desde os primeiros meses de vida. A gente, por conta da pandemia, andou mais recolhido, mas agora a gente volta eventualmente a sair, a comer fora, tal, e não mudou. Quer dizer, as pessoas entram num restaurante com um bebê
Não dá 15 minutos, esses bebês estão com um celular, com um joguinho na mão, estão com um tablet na mão, dando sossego para os pais, que só querem ter o momento deles ali. E aí esse bebê vai crescer, vai crescer, vai crescer, e aí depois, ai, puxa vida, tá tão viciado no jogo. Mas assim, desde bebês, desde que conseguem botar alguma coisa na mão ali, os pais já estão habituando as crianças a ocuparem todo o seu tempo com alguma coisa de imagem, de vídeo, de jogo, para ficarem calminhos, né? É muito complicado isso. Eu nem critico tanto na hora da refeição, mas se você bota a tela na hora da refeição para você conseguir comer naquele momento que a criança ainda não come sozinha, é uma coisa. Mas se você faz isso nesse momento e também faz durante toda a tarde, se a TV ou a tela vira grande babá em todos os momentos, é isso que eu estou falando, são os excessos, não é um recorte, né? Mas é o... Ok. Gente, olha, o Pablo tinha levantado a mão e a Simone. Pablo, vamos ceder a vez para a Simone, depois você pode fazer um comentário geral, pode ser? Simone. Oi, boa noite. Eu tenho, na verdade, 2 comentários. Primeiro, agradecer, quer dizer, essa apresentação e tudo, e também o trabalho que já começou a ser feito, até um pouco por solicitação. Acho que o 4º ano teve uma participação grande nessas conversas todas, né? E eu, assim, como a Lilian pediu ajuda, eu acho que a nossa ajuda do 4º ano, que a gente pediu e vem pedindo, é muito desse comportamento na internet e comportamento em redes sociais, e talvez até mais para o lado das telas, como que a rede social e o comportamento na rede social é uma extensão do que é a vida real, né? Com o agravante de que você não está cara a cara, então você não tem na hora a reação, e além disso é uma coisa que permanece, né? Eu falei já algumas vezes, eu acho que assim, a gente precisa se preocupar um pouco, eu acho que não são só as crianças, acho que os adultos também estão esquecendo um pouco do valor da palavra escrita, por exemplo, né? De quanto ela permanece, né? E eu acho que um pouco seria legal a escola valorizar isso, sabe? Para as crianças, para elas entenderem que o que está escrito ali pode parecer uma brincadeira, mas que daqui a 10 anos pode ser usado de outra forma, daqui a 2 semanas ou daqui a 5 minutos. Então, assim, eu sei que vocês já começaram um trabalho nesse sentido, eu agradeço, e eu acho que é importante continuar. E, nesse sentido, assim, eu não tenho nada contra, né, por exemplo, terem interrompido o Hangouts, mas eu não sei se não seria... Eu não tenho nada contra, acho até que, de alguma forma, é bom. Mas, por outro lado, eu não sei se não seria bom usar até como um instrumento de ensino mesmo, sabe? De chegar e mostrar, olha, é assim que se faz, é assim que não se faz. Porque, inevitavelmente, essas crianças vão usar, se não usarem Hangouts da escola, vão usar outros Hangouts, se não vão usar o WhatsApp, se não vão usar o Messenger, se não vão usar outras tecnologias que já até outros apareceram, outros já na turma, inclusive. Então, assim, eu acho que poderia, talvez, aproveitar esse instrumento para realmente ensinar ou mostrar comportamento, mostrar um pouco o que ofende, o que não ofende, o que é socialmente, eu vou falar que é meio ruim, mas assim, o que é socialmente aceitável, né? O que faz, o que permite o convívio, o que afasta, né? Então, isso é assim, uma coisa mais assim, imediata, né? Outra coisa, assim, eu penso um pouco em relação a tudo que todo mundo falou, né? E eu já tenho pensado isso há muito tempo. Eu acho que assim, a tecnologia realmente está na vida dessas crianças, seja uma nomenclatura ou outra. E eu fico pensando numa coisa mais macro, se não estava, talvez, na hora da escola pensar um pouco mais a longo prazo, definir qual é o papel da tecnologia para a escola, para o desenvolvimento das crianças. Porque, de fato, essas crianças não existem sem tecnologia e não vão existir. Então, como é a melhor forma da gente fazer um bom uso disso? Quer dizer, a pandemia mostrou para a gente que assim, isso abre um mundo para todo mundo, né? Quer dizer, o mundo está aberto. A Nina fez agora, um mês atrás, um curso de animação num site americano, então, se chama Outschool. Então, assim, abre um mundo de possibilidades
que eu não sei se a gente pode, ou eles podem se dar ao luxo de não pertencer. Entendeu? Então, é uma provocação aqui de uma coisa um pouco mais ampla, né? Talvez um pouco mais ousada, da gente ver de que forma que a gente pode assim, aproveitar esse interesse deles e o fato de que eles vivem isso, e como é que a escola pode ajudar a abrir esses horizontes para eles, sabe? E é um pensamento mais amplo, né? Um pouco mais complicado, talvez. É isso. Eu passo a palavra para o Pablo, passo a palavra, mas antes só um comentário, Simone. Eu acho que a gente tem feito isso, através das várias disciplinas, né? Eu acho que seja DSE, seja a disciplina do Pablo, quando a gente vai para Maker, mídia, programação, quando, sabe, a área de língua portuguesa, no Fundo 2, também está trabalhando com uma rede de leitores, pegando lá influencers que gostam de literatura e trazendo como referência para ampliar o interesse dos pré-adolescentes em literatura. A gente vai fazendo isso. Essa pandemia nos ensinou a buscar o diálogo com pessoas que estão fora do nosso alcance físico nesse momento, tiveram muitas oportunidades de conversar com pessoas em Israel, em outros lugares, em função dos conteúdos que estavam aprendendo, sabe? A gente quer educar para o uso, isso é consenso nessa escola. A gente quer ampliar o uso dos recursos no ensino das várias disciplinas. A gente tem investido bastante também na formação de professores, quer dizer, esse ano todo mundo teve treinamento o ano inteiro. O ano que vem a gente vai continuar investindo nisso para que os professores se credenciem e que ampliem os seus conhecimentos, que sejam credenciados diretamente pela Google, aqueles que desejarem. Ou seja, ninguém está deixando de olhar para essa questão da tecnologia com o devido respeito que o tema merece, né? Mas é isso, em determinadas circunstâncias a gente também fica achando que o nosso papel é conter um pouquinho, como eu falei anteriormente. E é isso que a gente tem buscado, equilíbrio, um pouco mais de... Esse trabalho que a Estela hoje apresentou, assim, meio que rapidamente, mas que depois a gente pode eventualmente até compartilhar, é lindo. É você traduzir termos, é você entender melhor do que se trata, é você discutir ali a cada conceito, palavras que estão na moda, mas o que é isso mesmo? Vamos abrir o significado disso? Vamos entender, vamos aprender a separar fatos e opiniões. São competências tão nobres e que só estão entrando para a vida da escola porque estão no mundo tecnológico, e a gente está de olho nisso, entendeu? Então, não é demonizar, preocupação que eu também tenho, viu, Bia? Não se trata de demonizar. Programação, quem está perguntando aí, temos 5º ano, 4º ano, já. Mas, assim, é de olhar com seriedade para o que vem por aí e não perder o pé nos excessos em nome do modismo, ou de ceder ao modismo, ou de ceder a essa força social que alguns produtos têm, né? Trocando em miúdos, que alguns produtos têm, né? É por aí. Então, Juliana, quer falar, Ju? Vi que você levantou a mão, e depois eu passo para o Pablo. Rapidinho. Não, primeiro, adorei, achei ótimo, estava louca para assistir desde da outra vez eu não consegui. Adorei Dani, foi muito fofa, adoro a Dani. Eu acho interessante o da Estela, acho que tem um só dela, eu achei muito interessante, acho que é a conversa que vai rolar bastante. E Pablo, minha filha, ela toda quinta-feira ela vai para a escola assim, hoje adora, por que a aula do Pablo? Não, e legal que ela já vem com uma consciência que o Pablo fica explicando, ela, mamãe, isso não é legal, olha, isso não é seguro. Não, eu acho que eu já percebo que a escola tem trabalhado muito isso, e assim, é uma preocupação minha muito, né? Esse aumento, e como a Bia falou, do vazio, eu concordo com ela, porque às vezes você está ocupada fazendo alguma coisa, é prático a criança ficar ali, e às vezes esse tempo ultrapassa e você não está ali toda hora vendo o que está assistindo, apesar que depois você pega o histórico para ver, mas não é o suficiente, né? Quero ver mais vezes sobre esse tema, muito bom, obrigada, gente, tchau. Obrigada, Ju.
Pablo. Eu acho que eu vou abrir para uma rodada de considerações finais de 3 minutos cada, começando pelo Pablo, e depois a gente encerra, tá bom? Fala, Pablo. Fechado. Então, eu tenho muitas observações, a fala de vocês vem muito de acordo com o que eu, Thelma, Simone, Estela e vários outros professores estamos abordando. Tenho certeza de que tudo que vocês levantaram, tanto no chat quanto em vídeo, está sendo amplamente discutido. Outro dia mesmo a gente estava sentado falando sobre pontos que, inclusive, vocês também trouxeram à tona. Mas o que eu gostaria de falar aqui para essa consideração final primeiro de tudo, uma coisa que me encantou na Eliezer é o seguinte: a história que é contada a partir do momento que o aluno entra até o momento que ele sai. Semestre passado, eu estive com a professora de tecnologia de mídias do Fundo 2, com a Simone, com a Thelma e com a coordenadora do Fundo 2, para que a gente pudesse conversar para alinhar o programa curricular, o programa, né, de ensino inteiro dos alunos, desde que eles começam no Fundo 1 e que eles migram até o Fundo 2, justamente para a gente saber que história a gente quer contar sobre a tecnologia e sobre os indivíduos que utilizam essa tecnologia por meio dessa disciplina. Então, assim, costurar tudo isso para que fique 100% alinhado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vou de encontro a que todos vocês falaram. Tem um lance de equilíbrio aí. Eu acho, assim como vários de vocês falaram, que a tecnologia... Eu gostei muito do que a Mônica falou sobre a velocidade da tecnologia versus a velocidade das outras coisas. E é por aí mesmo, porque a tecnologia eletrônica, e só para a gente colocar o ponto, né? A tecnologia eletrônica, ela nos atravessa numa violência, numa rapidez que de vez em quando a gente não consegue dimensionar. No entanto, a gente consegue dimensionar a nossa troca, a nossa edificação enquanto indivíduo consciente. Então, tentar, por meio da educação e por causa desses programas curriculares, apresentar um senso crítico e um modo de pensar que seja coerente, independentemente da tecnologia eletrônica que lhe é apresentada. Então, de vez em quando, pode ser o Hangout ocupado. De vez em quando, pode ser uma outra coisa que em 2022 vai bombar e a gente nem sabe o que é. Se é TikTok ou se não é. Então, assim, independentemente da tecnologia que lhes é apresentada, eles saberem o modo correto de navegar, de pensar, compartilhar ou não compartilhar e por aí vai. Então, acho que esse é o grande barato da Eliezer, assim, e o convite que a Thelma me fez, assim, para fazer parte disso daqui, faz todo sentido. E acho que o último ponto que vale a pena deixar aqui é que essa história, como eu mencionei na minha fala, ela é frequentemente atualizada. A gente está escutando o que vocês estão falando, a gente está escutando o que os alunos levantam. Então, sobre a série que foi lançada, ou sobre o acesso, o login ou não login, etc., a gente está vigilante nesses aspectos. Mais que tudo isso, a gente precisa ficar alerta sobre o perfil de cada aluno e o perfil de cada turma. É muito curioso ver como é que certos alunos, por exemplo, mês passado, eu, Simone e um pai de um aluno da 103, conversamos sobre a participação da programação dentro do ensino do primeiro ano. Assim como aquele pai trouxe, outros pais, outras ideias estão surgindo. E a gente acolhe com carinho e tentando estabelecer uma régua para que a gente não apresente a abundância de conhecimentos da tecnologia, nem também uma escassez. A gente também não quer ser comedido, mas a gente quer encontrar o equilíbrio perfeito, tanto na troca em sala de aula, junto aos alunos, quanto no desenvolvimento que a disciplina da Estela. Então, encontro aí uma sintonia incrível entre tudo que vocês estão falando e tudo que a gente está trabalhando lá nos bastidores. E, mais uma vez, agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado mesmo. Obrigada, Pablo. Essa conversa vai continuar, certamente, tá bom? Considerações finais, Estela, Dani? Posso, Dani? Ok. Bom, primeiro, muito maravilhoso esse espaço aqui, né? Toda essa troca, realmente esse momento, né, onde a gente abre para os pais poderem falar, para as mães poderem falar, muito, muito importante. Mas eu acho que a gente está num caminho tão, tão bacana, eu também tenho muito orgulho, sabe?
muito orgulho, também me sinto assim muito, muito grata, né, por estar nessa escola tão aberta, tão atenta, tão potente, e eu acredito nisso, né, trilhando esse caminho aqui do diálogo, da troca, seguimos atentos, né, seguimos muito atentos, ouvindo profissionais, as crianças, as famílias, né, para cada vez fortalecer ainda mais, né, esse trabalho que vem sendo feito. Agora, assim, eu acho que é isso, né, todo mundo falou, eu concordo, assim, com tudo que foi dito, mas essa educação para o uso, né, sem sombra de dúvida, não há esse pensamento, se a minha fala deu a entender isso, enfim, eu me equivoquei, então, na maneira como eu falei, mas o uso, a tecnologia está aí, maravilhosa, né, para a gente usar. Agora, haja ver, sim, essa educação para o uso, e, sem sombra de dúvida, a escola é fundamental nisso. Então, seguimos aqui atentos. Obrigada, Estela, muito obrigada. Dani, querida. Gente, então, eu comecei a minha fala falando da importância da parceria da escola, e eu acho que é isso, de novo, que a gente, né, talvez pudesse sintetizar. Eu acho que é graças à colaboração das famílias que a gente, escola, pensa e repensa, e é graças ao que a escola oferece que as famílias também têm oportunidade de repensar. Então, eu acredito muito nisso, eu falo sempre que eu tenho oportunidade nessa parceria de verdade, para a gente pensar o que é o melhor. Quando a gente fala em equilíbrio, né, Thelma, eu fico pensando, que equilíbrio é esse? O meu equilíbrio não é o seu, talvez, o seu não é o da Estela. Então, a gente precisa saber que existe aí talvez um coletivo de equilíbrio, mas a gente pode pensar que existem também as individualidades, né? O que às vezes para um é suicídio, para outro pode ter salvo, né? Quer dizer, alguém que está atrás da tela pode ter tido uma oportunidade maravilhosa de socializar, enquanto o outro foi para o excesso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não dá para a gente vilanizar, não dá para a gente padronizar, e eu acho que o caminho é abrir espaço para o diálogo, e eu hoje reforço o orgulho de fazer parte dessa escola e de ter, assim, eu acho que o apoio, né, Thelma, e o pensar junto das famílias. Então, eu queria muito agradecer esse momento e vários outros que, infelizmente, eu só pude assistir depois pelo YouTube, que eu queria ter estado presente, mas é isso, gente, obrigada pela troca, eu acho que é isso que a gente precisa continuar fazendo. Obrigada, Dani, obrigada a todos. Eu só quero aqui contar para vocês que em novembro nós teremos o último Papo Psi, porque daí dezembro já é muito complicado, né? Final de ano, recuperações, avaliações, tal, a gente não consegue. E para fechar esse ano de Papo Psi, a gente convidou um psicólogo e escritor de literatura para crianças, que eu não sei se vocês devem conhecer, o Ilan Breman. Conhecem o Ilan? E ele lançou um livro que se chama Pais Reféns dos Filhos, que ele tem um toque, às vezes, bem-humorado, tal, tem muita experiência de escrita também para crianças, né, de várias idades, enfim, e ele já confirmou a participação dele. Então, se puderem reservar a data, dia 22 de novembro, depois a gente manda a comunicação com o nosso autor querido, Ilan Breman, que é autor de literatura infantil, mas que também escreve obras aí para as famílias, tá bom? Então, acho que por hora é só. Super obrigada a todos aí pela presença, boa noite e seguimos em diálogo. O ano que vem a gente volta a falar de tecnologia mais um pouquinho, quebrar a cuca com isso, tá bom, gente? Um beijo, obrigada a todos.